Olá, ouvintes! Nuclear launch detected. Sejam bem-vindos a mais um episódio de AllQuest Podcast, o seu maior e melhor podcast da podosfera brasileira. Eu sou o Pablo e eu queria me chamar Bernardo Milho. Estamos aqui hoje com o Marcelo. Peraí, fala com o outro primeiro, velho. Eu tava montando a minha frase aqui, velho. Mas é isso que vai ser a chamada. Vai ser a chamada essa aí. E também com o nosso amigo Felipe. Fala, galera, meu sonho era conseguir tirar Excalibur. E também com o nosso especialista no Senhor Milho, Samuel. Ou pode me chamar de Rei do Inverno. Muito bem, como vocês puderam perceber, falaremos hoje de Bernard Cornwell e todas as suas obras magníficas no mundo da literatura medieval, por assim dizer, né? Porque nem tudo que ele escrevia era baseado em fantasia, né, Samuel? Algumas coisas eram muito baseadas também em pseudo-fantasia. Como é que a gente pode definir o gênero? Eu não quero saber disso, eu queria fazer minha abertura novamente. Você não vai fazer sua abertura novamente, não. Perdeu a chance. Que droga. Então, ouvintes, fiquem com a gente para poder desfrutar desta magnífica obra. Na verdade, fiquem com a gente para desfrutar as magníficas obras de Bernard Cornwell, logo após a intro. Estamos de volta com vocês para mais um episódio delicioso do AllQuest Podcast. E hoje, antes da gente começar a falar do tema maravilhoso que é Bernard Cornwell, não o autor, e sim as obras, tá, gente? Sem boiolismo. Temos aqui alguns recados para vocês, senhores ouvintes. E quais são esses recados, meu amigo Felipe? Eu queria falar aí que um amigo meu, Gustavo Não é Maia, seu primo, né? ele comentou... Não, ele não é meu primo, não, é um amigão meu, ele comentou que queria ter participado do podcast sobre De Volta ao Futuro, que ele é doido com o De Volta ao Futuro. Uma das curiosidades que eu falei no cast passado do De Volta ao Futuro, eu peguei no DVD que ele tinha me emprestado, o DVD, há muitos anos atrás, e ele curtiu demais o podcast. E também o vídeo aí do Uou! Que tá fazendo sucesso aí no YouTube, né, cara? Quem não viu, Isso, vê conseguimos lá. trazer o Felipe do passado para o futuro, conversar, sei lá, foi uma bagunça. Veja um vídeo no YouTube. O do passado foi pro futuro, que levou ele depois pro passado, e ninguém vai entender, eu sei que no final ele tava fazendo troca-troca com ele mesmo. Opa! A única coisa que eu quero falar é que ontem eu fui comer um pão de queijo, ele tava muito quente, estourou meu dedo, fez uma bolha gigante. Eu comi o pão de queijo mais quente do universo ontem e queimei a língua, então eu tô muito puto com isso também. Então, vamos ao cast. Depois eu vou fazer um pão de queijo pra galera aí, que eu tenho a manha de fazer pão de queijo aí. Tem muito tempo que eu não faço, mas eu posso arriscar de novo. Fica gostoso, velho. Vai fazer um pão de queijo pra galera. Vai fazer o AllQuest Cozinha. AllQuest Cozinha. Não, tem foto no meu Facebook lá, eu fazendo pão de queijo. Depois você faz um vídeo também, você fazendo pão de queijo, então. Vamos ver, vamos pensar. Então, vamos ao cast. Bernard Cornwell, nascido em Londres em 23 de fevereiro de 1944, olha só,
durante a Segunda Guerra Mundial? Será que teve alguma influência aí? Hein? Olha, Hein? olha Ou aí, não? olha aí a Wikipédia. Olha aí a Wikipédia. Muito Olha aí. bem. Eu diria que o destino é inexorável. Nossa. Muito bem. Escritor britânico que ainda tá vivo aí nos seus 71 anos. O cara, um dos caras mais respeitados aí do mundo da literatura moderna e antiga. Não sei se pode falar antiga. Você tá colocando o cara como velho e não fala que ele é velho, não. Porque ele não pode morrer, não, velho. Eu tô lendo uma obra gigante e ele até hoje não terminou. Será que ele e o Martin são amigos aí de infância? Porque os dois tá nessa, né? De envelhece, cria obra e a gente não sabe se eles vão estar vivos até a última obra dele sair, né? Exatamente. Então, senhores, o que a gente pode falar desse nosso caro amigo Bernard Cornwell aí para os ouvintes? Pois eu vou ser sincero com vocês. Eu conheço suavemente as obras, não li nada, mas eu sei da importância deste camarada para vocês, leitores. Pra mim, um dos melhores escritores que já conheci, não conheci ele, né, as obras. Eu não tive a moral ainda de trocar ideia com ele. Mas eu vou falar, cara, ele é um cara assim, da forma que ele escreve, ele te envolve desde a primeira linha. Todas as obras dele, pelo menos as que eu li, geralmente pra você se sentir mais próximo ainda dos personagens, eles são colocados em primeira pessoa. Então, né, as principais obras dele, ele coloca como se fosse o narrador contando a história. Então, de uma certa forma, é como se o cara que tá passando aquele momento tá escrevendo a história. Mas isso aí é uma técnica narrativa comum, mas eu acho que, pelo pouco que eu ouço falar dele, o que fez ele ganhar a admiração de muita gente é a maneira com que ele descreve, principalmente batalhas. Situações tensas, então ele consegue descrever muito bem de uma maneira com que não fica tão poluído, porque se você pega como, por exemplo, Game of Thrones, que é uma série que o Martin visivelmente não sabe escrever sobre tramas mais tensas como lutas e grandes batalhas épicas, o Bernard Cornwell ele consegue muito bem e com louvor fazer isso, né? Que é o que todo mundo sempre elogia ele. Ou tô errado? Mas, exatamente, só que é o que eu tô falando, é como você tá muito dentro do seu personagem, do personagem principal, muitas vezes, o personagem principal não necessariamente é o escritor, que é o caso, por exemplo, do Arthur, né, que é a crônica de Arthur. Quem escreve a história inteira é um outro cidadão que é um random do planeta que tá lá simplesmente para poder contar a história por trás do Rei Arthur. Mas a parte das batalhas, ele é fenomenal, ele consegue te colocar no mundo, como ela é em primeira pessoa, você consegue sentir o cheiro do sangue, você consegue sentir o suor, aquela emoção que tá dentro da batalha, entendeu? O bater de escudo com escudo, das paredes de escudo, que muitas vezes acontece nas crônicas saxônicas, a parte de como que você vai cortar o tornozelo do seu adversário por baixo do escudo, cara, é uma coisa sensacional, é vibrante a forma como é que você consegue ler isso. E assim, com muito detalhe, depois que você termina de ler o primeiro livro, você quer ler o segundo porque você tá querendo mais batalha, você quer mais sangue nos olhos, entendeu? Você quer saber pra onde vai parar aquilo tudo. É uma doideira. Pra mim é um escritor assim, que ele me convence demais com o que ele escreve. Então, eu acho que vai até um pouco além disso, sabe, Márcio? Com certeza o ponto forte pra mim do Cornwell também é o brilhantismo que ele descreve as batalhas, né? Mas é o ritmo da história toda, porque apesar de ser focado nas lutas, etc., a história se passa de uma maneira interessante. O fluxo é fácil de ler e te prende. Então, isso. Não é só a batalha, é tudo. É o ambiente que ele cria, o jeito como a magia existe e não existe. Todo esse ambiente e a maneira que a história se desenvolve fica muito interessante, muito bom. Muito bem. E dessas obras todas que você está falando que são sanguinolentas e tudo, quantas obras ele já publicou? Como é que tá ele hoje? O que ele está publicando? Eu não sei de nada. Porra, então vamos lá. Eu vou falar principalmente do que eu li, né? Não vou falar sobre as outras coisas. Eu li as crônicas de Arthur, que é simplesmente uma trilogia, são 3 livros. Né? Me ajuda aí, Samuel, você também leu? Fala basicamente uma história do Rei Arthur, mas com foco histórico. Ele teve que fazer buscas reais. É como se fosse aquele filme do Rei Arthur que saiu aí com
Mas É aquele com filme, Clive Owen. aquele filme que deu certo, entendeu? É com Clive Owen. É aquele? É, Tipo aquilo? Mais ou menos. Mas só que ele busca muitas coisas realistas, muitas coisas reais em torno da história. Então ele pegou e fez pesquisas históricas de verdade, da época que o Arthur funcionou, né? Que ele tava aqui na Terra, como foi dado as lendas, né? E colocou, ele tira, não tem o Mago Merlin soltando bola de fogo na galera, sacou, velho? É uma coisa real. Então, tudo que tá por trás dessa história é uma história baseada em fatos. Na verdade, assim, o próprio Rei Arthur, ninguém sabe se ele realmente existiu, né? Porque os próprios historiadores ainda têm muito suspeita sobre os acontecimentos e muita gente mistura folclore com uma mistura de reis que existiram e criaram essa mitologia dele. Exato. Inclusive o Rei Arthur, como eu não vou dar spoiler aqui da história porque é bacana, mas isso aqui eu posso até falar. O Rei Arthur, de fato, ele nunca foi rei de verdade, né? Nessa trilogia do Bernard Cornwell, ele não tem muitos relatos dele ter sido rei. Então ele não coloca ele como rei. Entendi. E muitas vezes ele coloca, por exemplo, ele se perde, tipo assim, ele não conseguiu encontrar nada relevante em 2 anos da história do Rei Arthur. Como quem descreve a história eu acho que, se eu não me engano, é o Derfel, né? Derfel. É um monge. Então o que ele acontece? Ele, como ele tá narrando em primeira pessoa, o Bernard Cornwell, ele usa um artifício muito simples. Ele não tem relatos de 2 anos da vida do Rei Arthur. O que ele faz? Ele pega esse cara e manda pra um outro lugar. Sacou? Entendi. Uhum. Que ele tinha relatos desses 2 anos que aconteceu uma guerra em tal lugar. Como o Derfel é um soldado, ele foi convocado pra ir pra esse outro lugar. Pronto, resolveu o problema dele. Entendi. E no caso do Bernard, eu vi que tem algumas séries assim, que são gigantescas, algumas até não chegaram ainda no Brasil, como As Aventuras de Sherp, que são 14 livros, cara. Como é que E não acabou. Eu acho, se eu não me engano, não acabou ainda. E Como é que o pior é que faz uma história que agora ainda segue... tem outra. Nessas aventuras de Sharp, eu não sei se fala Sharp ou Sherp. Eu acho que é Sherp pelo inglês, talvez. Sharp, aquela TV, você lembra? Aquela TV antiga? Sharp. Então, ô Pablo, o que acontece? Essas aventuras ainda tem uma loucura, porque ele lançou fora de cronologia da história. Então ele lançou o livro 5, aí depois ele lançou o 3, depois Caralho. ele lançou o 8. O que é isso? É Tarantino? Cara, o cara lançou tudo fora de ordem. Não, Que lógico, loucura. não desse... Tipo Star Wars, Essa eu não li, eu não conheço ela, eu não sei sobre o que se trata de fato a história. Mas é uma história bastante grande, né? 14 Hoje já livros. tá em já 14 livros hoje, né? Mas eu acho que provavelmente não acabou, se eu não me engano, não acabou ainda. A outra história legal que tem é A Busca do Graal, que são 3 livros também, Esse eu conheço mais, que é o Arqueiro, Andarilho e o Herege. Isso. Muito boa, assim, vale a pena demais também ler esse. Esse também eu li, recomendo. Só que já tem muito tempo que eu li, né? Já, tipo assim, há 15 anos atrás. Ele escreveu também sobre cafeterias, né? Cafeterias. O Starbucks, né? As crônicas do Starbucks. Nossa. De que fala isso? Café? Esse eu não conheço, nunca, tipo assim... Porque ele parece que só tem um livro, né? Que é o Rebelde, que faz parte da... Não. Mas eu acho que só lançou até agora livros. esse tô o falando Rebelde. que saiu no Brasil aqui, por exemplo. Provavelmente. Pelo que eu vi aqui, é o Rebel. Um chama Copperhead, em 94. Aí em 95, Battle Flag. Em 96, The Blood Ground. As crônicas de O Chão Starbucks Sangrento. eu não li. Pode ser que não saiu no provável. Brasil, né? Eu não li. Esse daí eu não conheço, não li. Eu também não. Outros livros que ele lançou que são singles, né? Tipo, é só um livro só, sem ser igual ele tem a maioria, a maior parte são aventuras gigantes, né? Que é o Condenado, Stonehenge, Azincourt, o Forte, tem um outro que é uma data, se eu não me engano, 1356. Uma curiosidade sobre as crônicas de Sherp, ele já foi adaptado na televisão inglesa e protagonizado aí pelo Sean Bean, cara. Então, Caralho. Então o cara vai morrer no final. É bem favorável a morte, provável. Agora, como eu tava voltando um pouco, né? Ele tem os livros singulares, que é o Condenado, o Stonehenge, Azincourt, o Forte, 1356 e Waterloo, que são lançados aqui no Brasil. Desses eu li o Condenado, que é uma aventura, assim, perto da parte medieval, com espadas rolando, que foram os outros livros que eu já li dele. Waterloo com certeza deve falar de Napoleão, né? Falo, provavelmente. Que é a batalha dele. Também não mais li. famosa. Que é a batalha mais famosa dele, né?
Agora, tipo assim, são esses livros dele, igual eu li, por exemplo, o Stonehenge. Cara, é um livro só, mas, cara, que violento a forma como ele narra a criação do Stonehenge. Eu não sei, tipo assim, é lógico que ele é um pesquisador, um historiador, e escreve os livros com embasamento com tudo aquilo que ele estuda. Eu acho que ele então seria mais ou menos parecido. Claro que o paralelo não é o mesmo, porque são literaturas muito diferentes. Seria um paralelo do Dan Brown, né? Porque o Dan Brown, claro que são literaturas muito diferentes. Só tô comparando porque o Dan Brown, quando escreve os livros, ele mistura fantasia com a ficção e a realidade. Então, você parece que tá vivendo aquilo de verdade que realmente acontece. O né? Bernard Cornwell, ele tem uma vantagem dele, a parte de fantasia, ele coloca, né, embutido ali pra poder pegar as lacunas. Mas ele tenta sempre se embasar em muita coisa que realmente aconteceu, principalmente os fatos. E ele tem sempre uma nota histórica no final de cada livro, explicando o que ele modificou. Então, se você achou, tipo, se você é um cara conhecedor, pesquisador e tal, você vai ver ele atacando numa data, tipo, anterior, por exemplo. Aí ele coloca, ó, tive que modificar isso aqui para meu roteiro da série se entrelaçar. Senão o cara ia ter que ficar 2 meses parado, e eu não achei isso certo. Então eu coloquei uma guerra num lugar diferente, ou numa data... Mas ele explica isso tudo. O primeiro contato que eu tive com o Bernard Cornwell, na verdade, com vocês, foi até hilário, porque fui na casa do Samuel. A gente jogava RPG na casa do Samuel, né, Samuel? É verdade. E a gente... Aí só uma observação, a casa do Samuel já lembrava um castelo medieval, porque a gente parecia que jogava num calabouço mesmo, assim, cheio das paradas sinistras. Era muito legal. O cara tá falando que a minha casa era sinistra, né? Devia ter paredes de tortura na parede. Não, detalhe, o Samuel Não tinha duvido. O Samuel tinha apelido de Harry Potter e ele morava na casa que parecia um castelo, só pra vocês terem noção. E outra, aí eu cheguei no quarto lá dele e eu vi, entre as prateleiras dele, que ele tinha bastante livro, um livro de capa rosa, muito fluorescente e brilhante. Eu, caraca, velho, que livro. Aí eu fui pegar o livro pra poder ver que livro que era, e acho que era do Rei Arthur, né, Samuel, se eu não me engano. Eu acho que a capa rosa é o inimigo de Deus. Sei lá, eu sei que eu vi aquilo, cara, o olho até brilha, até cegava a pessoa que olhava aquela capa, porque é de tão rosa e brilhante que era aquele negócio. Isso é de propósito? Achei, Pablo, que o seu olho tava brilhando, que você queria ler e levar pra casa, porque era rosa. Não, eu quis ler, só que na época ele não me emprestou porque tinha uma fila de pessoas que tinham que ler aquele livro antes, então nunca aconteceu de eu pegar o livro pra ler. E outra, uma coisa que você aprende é que você não se deve emprestar livros nenhum pra ninguém, porque eles nunca voltam. Danton, devolve meu jogador número 1, tá? É difícil. Isso é verdade, velho. O número 1, o que o Rei do Inverno eu emprestei pro Maria, e o irmão dele rasgou meu livro todo. Caralho, velho. Mas você merecia o novo, Não, né? o Maria comprou um novo e me entregou. Muito bem. Pra quem não sabe, o Maria é o Mauro, ele participa do 2º episódio com a gente sobre séries. Vamos dar continuidade aqui, então. Eu deixei por último, né, a minha série favorita, As Crônicas Saxônicas em português, né? Que seriam o Warrior Histories, eu acho que é em inglês, eu não tenho certeza. Não, aqui The Saxon Stories. Então é esse aí. Em inglês. Então assim, velho, pra mim é o melhor de todos. O cara conseguiu me prender do início ao fim. E eu comecei a ler muitos anos atrás. E hoje ele tá se eu não me engano, no 9º livro ou 8º. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá no 8º livro. Eu comecei a ler e pra mim era uma trilogia, que só existiam 3. E na trilogia, 3 livros, acabou, morreu, li tudo. Então eu li o primeiro livro, que chama O Último Reino. O segundo livro eu li, O Cavaleiro da Morte. E no terceiro livro eu li Os Senhores do Norte. Beleza, fim de livro. Acabou o livro. Eu falei, caralho, velho, que história sem fim, velho. Que bosta. Fiquei chateado na época. Falei, caralho, velho, precisava de ter uns dias, de ter mais livros. Aí eu fui ler a respeito na internet. No Brasil, tava lançando o 4º livro. Aí eu fui ler, falei, caralho, velho, o 4º livro, que beleza. Entrei na internet e fui pesquisar. O Bernard Cornwell, na época, eu já tinha lido já alguns outros livros dele e tal. Então, assim, eu já tinha uma admiração por ele, mas nunca tinha pesquisado a fundo. Descobri que o cidadão me falou que não tinha, tipo assim, ele não tinha previsão de quantos livros iam ser e nem se ia acabar a série por agora. Então eu comecei a ler no 3º, esperando o 4º. Aí passou 2 anos, ele lançou um 5º, passou uns 2 anos depois ele lançou o 6º e assim por diante.
Então toda vez que eu ia ler um novo, já tinha 2 anos que eu já tinha parado de ler. Eu tinha que ler todos de novo pra poder lembrar da história. E até porque eu gostava pra caramba. Porra! Então quando eu fui Ué, ler agora... Não, se você gosta pra caramba, você não precisa. Não, lê de novo que você gosta, sim, mas. mas era você até pra lembra, poder velho. lembrar da história toda, cara. Porque você se sente tão por dentro do negócio, cara, que você não quer perder nada. Então, quando eu comecei a ler o 5º livro, já tinha uns 3 anos que já tinha lançado os outros livros, eu falei, não, eu quero lembrar de tudo, vou ler desde o início. Aí eu li primeiro até tudo. Cara, aí ele lançou agora, esse ano, não saiu no Brasil, na verdade lançou o ano passado, e esse ano já saiu no Brasil, já tá traduzido, O Trono Vazio, que é o 8º livro, e não é o último ainda. Então ele já escreveu, já tem um outro em inglês, não sei se já saiu ou se vai sair já esse ano. Então assim, ele não parou de escrever. E o mais interessante de tudo isso, que agora ele virou praticamente um Martin. Então fizeram a série das Crônicas Saxônicas, já está saindo episódios pela BBC, que não chama As Crônicas Saxônicas, tem o nome do primeiro livro, o Último Reino, em inglês, né, The Last Kingdom. Então essa série já tá no 2º episódio dela, e tá saindo toda semana. Cara, eu assisti o primeiro episódio, não assisti o 2º ainda, e vou falar, cara, que bacana, velho, você vê os seus personagens que você admira, Gosta, né? você gosta, tal, criando vida, cara, é uma coisa de doido. E assim, é lógico que no primeiro episódio já vi que eles tiveram que atalhar algumas coisas, modificaram algum roteiro, como eu já li o primeiro livro pelo menos umas 5 ou 6 vezes. Então, assim, deu pra poder perceber que eles já modificaram alguma coisa na série. Será que se a série tivesse sido feita pela HBO não seria mais sanguinolenta, não? Cara, seria e teria, pelo recurso que ela possui, etc., com certeza ela seria, pela história, ela já seria automaticamente sucesso. Como a BBC tá fazendo, você já vê que a parte de grana da série é um pouco menor, mas, cara, já tá bacana, viu, cara? Eu aconselho Como a é que ler. chama a série? The Last? Chama Last Kingdom. Last Kingdom. Oh, mas e já tem previsão de quando que acaba? Ou o cara continua ad eterno? Ad eterno por enquanto. Tô brincando. Olha só, no Rotten Tomatoes ele tá com 95% de aproveitamento, cara, da galera aí tá gostando da série bem. Pois, eu tô te falando, cara, a série, ela tá muito bem feita, cara, muito bem feita. A gente vê que não é um Game of Thrones de grana, por enquanto, sacou? Mas daqui a pouco, se explodir de fato, porque tem potencial pra isso, a história é muito legal, cara, e ela é muito baseada na realidade. Então você vai ver como é que a Inglaterra foi invadida por vikings, por dinamarqueses, até uma parte de noruegueses, e como ela se formou de fato com essa guerra. Então não existia a Como é da Inglaterra... BBC, com certeza deve ir pro Netflix daqui a uns tempos, né, cara? Porque... Tomara. Marcelo, você já leu todos os livros? Todos. Porque eu tava vendo aqui que saiu um agora em outubro, que é o Wars of the Storm. Saiu em inglês. Guerreiros da Tempestade. Não. É. É o que eu te falei. O Trono Vazio, que é o Empty Throne, The Throne. ele lançou o ano passado em inglês e esse ano ele foi traduzido quase com um ano de delay. Então eu só fui ler ele depois que ele tava em português. Eu até comprei ele em inglês, tenho lá em casa, mas acabou que eu não, por tempo e tal, não acabou que eu não li. Aí eu comprei ele em português e, né, aí sim eu li. Aí agora eles estão lançando esse outro, que já tá lançado em inglês, que você tá falando, né? Só que ele tá demorando demais pra poder eles colocarem em português, cara. Pô, eu tava vendo aqui, velho, que engraçado. Tem um livro dele que chama Coat of Arms, que é uma carta de Magic. Na verdade, a cara de Magic deve ter copiado ele, não? É, provável. Capaz. Porque o livro é de 86, né, cara? Eu tô falando isso porque eu tava jogando Magic aqui no PC hoje de manhã e o meu deck tem essa carta, mas assim... Caralho, Você velho. ainda joga Magic? Não, eu jogo no PC, cara, a versão da 4ª edição, só com carta antiga, muito doido. Não. Que legal. Nossa, que paia, velho. Não, velho, eu jogava Magic, eu gostava de jogar nas cartinhas, velho. Ah, cara, mas... eu também, mas as cartas é cara pra caceta, velho, e eu parei, velho. Não, eu gostava de jogar, mas eu só tinha um deck com 50 cartas. Nunca comprei carta a mais do que isso. Não, eu já tive deck pra caralho, velho, já tive quase 2.000 cartas já. Eu sou rica! Eu sou rica! Que isso? Mas agora hoje eu devo ter 15. Pô, que isso, velho.
o que eu acho engraçado no Bernard Cornwell, assim, nos livros dele, né, apesar de eu não ter lido, é que, igual o Marcelo falou, ele tenta trazer um pouquinho da história, né? E os pessoal que... Eu não vejo as pessoas... Porque sempre nas histórias você tem, por exemplo, sei lá, Harry Potter. Você tem o Harry Potter, o personagem principal. Game of Thrones, você não tem o personagem principal, mas você segue a linha dos Starks, né? Que seriam como se fosse os seus olhos ali, os queridinhos. Game of Thrones, o Game of Thrones nem tanto Stark, né, cara? É, porque mas quem você segue a Targaryen, ou você acaba tendendo pra algum lado, né? Então, mas no caso do Bernard, não tem, tirando o Rei Arthur, não tem um personagem, assim... Você é burro, cara, que loucura. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Tem, cara. Na Crônicas Saxônicas, por exemplo, tem o cara que escreve, que é o principal. A história se... Tipo, pois assim, você falou, o cara que escreve, né? Não dá pra lembrar nenhum... Claro que dá, velho. É o Death Velcadarne. Death? Death Velcadarne. É porque... O nome, claro que tem jeito de lembrar, porque o Death, por exemplo, que ele escreve a história do Rei Arthur, ele é o principal pra gente que tá emocionado com a história, entendeu? Talvez seja porque não tem a série, né, que ainda não chegou no povão, porque você não tem, por exemplo, nenhuma referência quando você procura sobre Bernard Cornwell, nenhuma referência do tipo, o inverno está vindo, fulano tem um raio na cara, testa. O destino é inexorável. Eu procurei aqui, eu vi um negócio assim que os caras falaram, Bernard Cornwell, como se faz literatura pra macho. Não, cara, eu não tô falando isso, eu não tô falando isso, eu tô falando assim, eu tô falando questionando a literatura. Eu falo assim, não tem, sei lá, um personagem que ganhou a mídia, sabe? É que foi marcante. É porque não teve a série tá chegando agora, e você vai ver todo mundo falar em Uhtred de Bebbanburg. Você vai ver Uhtred, você vai ver o cara, velho. E ele simplesmente, ele toca o terror, velho. Você vai ver, cara, no livro, ele é o cara, velho. Ele foi criado, ele é um E como inglês. É que é esse personagem? Como é que você explica? Então, ele é um inglês, é o cara que tá vindo na série. Então, ele é um inglês, né, de pai inglês, que perde a sua fortaleza quando os vikings vêm pra Inglaterra. A fortaleza dele é bem perto do mar. Aí chega, os vikings são invadidos pela pessoa do Ragnar, que é outro cara também foda, e ele é pequenininho, criancinha. Aí ele vê aquilo acontecer, o pai dele sendo morto, eu não vou dar muito spoiler, aí o pai dele provavelmente a mãe é estuprada, alguma coisa assim. Não, a mãe dele, a mãe dele, tipo assim, foda-se, né, velho? Aí ele pega e sai pra poder ir em retirada, e tipo assim, não em retirada, ele parte em direção ao Ragnar, que é esse viking poderoso, fuderoso, botando o peru pra galera, e tentando bater nele com a espadinha, velho. Aí ele pega e fica, tipo assim, ele se identifica com aquela criança e pega ele pra criar. E ele vira filho do Ragnar. Do Ragnar, que é esse viking que invade. Aí de fato, o que acontece? Ele é criado como um viking, a parte da infância dele, etc., mas ele é inglês de fato. E eu não vou contar mais sobre a série, porque senão eu vou dar spoiler até da série que tá chegando agora. Mas, cara, é fenomenal a parte como ele se desenvolve. E ele é um cara fuderoso, tocando terror. Tipo assim, eu vou colocar entre aspas aqui, mas ele toca o foda-se pro mundo. Ele quer ser o cara que vai destruir todo mundo e tal. É muito massa. Essa você não leu não, né, Samuel? Não, mas deixa eu falar só uma impressão que eu tive. Que eu lembro quando tava começando a sair eu fiquei achando assim, deve ser mais ou menos a mesma história do mundo do Arthur, né? Porque o grande problema que rola na história da Crônicas de Arthur é a invasão dos bretões na Inglaterra, né? Aí eu ficava achando que ele tava contando, que ele ia contar como se fosse pelo outro lado e tal, aí eu nunca peguei pra ler mesmo. Cara, ela é uma história, se eu não me engano, ela é anterior ao Rei Arthur. Então... Marcelo, eu tava lendo aqui, parece que o primeiro lá, o Último Reino, ele é narrado pelo filho desse Bebbanburg aí, não. É o seguinte, o Último Reino, ele conta a história de como acabou a fortaleza de Bebbanburg pela mão da família do Uhtred, que era o pai dele, né? Ele era Uhtred, filho de Uhtred, né? Que é igual eles falam. Não, visão de Uhtred, Uhtredson, sei lá. Beleza. Filho do Uhtred Bebbanburg.
Então, não, é porque Uhtred é o nome, é a mesma pessoa. Bebamburg é o lugar. Uhtredson é o sobrenome. Então, é só o seguinte, o que acontece? No Último Reino, é contada a história de como o personagem principal perdeu o pai. Não tem, o pai dele, em momento algum, é parte da história. No Último Reino, ele é o Uhtred, ele que é o dono do lugar, é o Lorde, porque ele não é rei, né? Porque o rei é outra coisa. Ele é um Lorde da fortaleza de Bebamburg. Os vikings chegam pra poder pegar o lugar tal e dizima numa briga fora da fortaleza. Ele sai pra poder bater nos vikings e acaba morrendo. O filho dele, que é o Uhtredson, ou Uhtred de Bebamburg, tenta bater nesse viking e ele acaba sendo criado pelos vikings a partir disso. Então, Caraca. Ele tem um irmão, que é o Ragnar, que é o filho do Ragnarsson, né? Então, ele acaba se auto-intitulando em muitas partes da história como Uhtred Ragnarsson. Por causa desse convívio com os vikings, ele aprende como os ingleses são católicos, ele abandona, inclusive, a religião nativa. Ele não sabe de que lado que ele tem que lutar, entendeu? Lembrando que Ragnar Lodbrok existiu de verdade. Ele, assim, não existiu. Cara, não existiu de verdade, não. Ele era. Mais ou menos. Tem lendas e outras. É como se fosse o Rei Arthur, só que na Suécia e na Dinamarca. Que o cara que reinou durante muito tempo foi Herói. Então, não sei se você tá falando disso também, né? Ah, não. O Ragnar é Ragnarsson. Ah, tá. Os que aparecem como Lodbrok são os, entre aspas aqui, tá? São os chegados do Ragnar. São os tipos chefes dele. Realmente foi uma personalidade lendária também na Suécia e Dinamarca. E esse Ragnar Lodbrok é inclusive do seriado Vikings, né? Sim. E isso eu só fiz a menção por causa disso, que a série Vikings também tem muita coisa interessante lá, apesar de que sofre do mesmo problema que você falou, por não ser uma mistura muito grande para poder fazer, então os recursos financeiros deixaram um pouquinho a desejar. Mas aí em termos de comparação de como a série está sendo desenvolvida, eu achei, né, o sentimento que eu tive do primeiro episódio do Last Kingdom frente ao Vikings, eu achei mais bem produzido. Quem? O The Last Kingdom? O Last Kingdom, ele já tá mais encorpado, você vê que a própria fotografia e as vestimentas, etc., elas estão mais... Será que, de novo, puxando o Game of Thrones, não tá ajudando a impulsionar esse tipo de série? Porque teve depois do Game of Thrones... claro que o Vikings veio antes, né? Mas você teve depois aí também, por exemplo, Marco Polo, agora também tem a força do Last Kingdom, e você também tem muito interesse do público, né? Porque o público é de moda, a gente passa por algumas tendências aí, como a gente passa por vampiros, lobisomens, zumbis, e agora a gente está nessa febre de séries medievais. Cara, pra mim, isso que você falou faz total sentido. O Game of Thrones impulsionou as Crônicas Saxônicas terem ganhado vida e virado série. Isso é uma verdade que, tipo assim, hoje eu tenho que agradecer o Game of Thrones. Não acho a melhor leitura, a série é muito boa, mas a leitura eu não gostei tanto. É muito pesado. Eu achei meio cansativo, na verdade, né? Pesada, mas existe pesado bom e o pesado cansativo. Eu achei ele cansativo. É porque ele é o contrário do Bernard, né? Ele tem muito diálogo e muita conspiração, enquanto o Bernard tem mais ação. Mais ação, e tipo assim, como ele é narrado em primeira pessoa, isso me identifica muito. A leitura mais light, né? Mais leve. Tipo assim, muito mais fácil de entendimento, porque você tá na visão do cara. E o Bernard faz isso muito bem, cara. Ele consegue mostrar pra você que o cara tá vivendo aquilo. Então é muito mais interessante do que alguém narrando. Tipo, ele estava com as vestes, não sei o que lá. Não, ele coloca o cara narrando como ele tá vestido. É muito legal isso. O sentimento que ele sente, entendeu? Tipo, ele meteu uma espada na barriga de alguém e ele sente aquilo, ele coloca aquilo. Você sente o que ele tá sentindo, entendeu? É muito doido. E fora que tem uns momentos assim bem de cotidiano também, né? Que às vezes no Game of Thrones não mostra muito, por exemplo, né? Como é que a folga do cara. Um almoço, um jantar. São sempre eventos muito marcantes lá. Mostra bem a vida do cara. Que ajuda a criar essa atmosfera de te levar pra dentro da história dele.
Passando um pouco aqui pra série, uma coisa que eu vou perguntar a você que já assistiu, porque a série medieval pra mim tem alguns fatores que me convencem ou não. Por exemplo, eu já assisti algumas séries, como você mesmo que já me indicou aqui, o The Tudors, De Tudors é excelente, essa é velho. boa, Muito bom, The velho. Tudors, e também tem aquela outra, como é que chama? A daquela família inglesa. Borgias, os Borgias. Teve algumas coisas que me incomodaram nessas séries e que não acontece, por exemplo, no The Last Kingdom, pelo que eu tô vendo aqui no trailer. Que é uma coisa que ganhou já o meu respeito, porque medieval é uma coisa suja. E tipo assim, eu tô cansado de ver série onde todo mundo é bonito, saca? E no mundo medieval as pessoas têm, sei lá, dente sujo, dente podre, vivem pouco, são surrados, as caras marcadas. É uma coisa... É sujo, cara. Não tem como ser limpinho. Isso você vai acabar vendo. Principalmente isso que você falou, que as pessoas vivem pouco. Você vai ver quando as pessoas elas começam a chegar nos 35 anos, 40 anos, Tá eles surrada, são velhos. cara. São Pois velhos. devia estar já surrada. Criança é tratado como adulto na idade Exato. medieval. E isso você vai... Agora, essa parte de criança sendo tratada como adulto é complicado por causa das leis que a gente tem hoje, né? Então, tipo assim, tem muita coisa que você vai ver no primeiro episódio. Eu vou dar spoiler do primeiro episódio, porque esse primeiro episódio, né, velho? Manda o Zona de Binóculo Manda aí. o seu... Eu vou colocar... Não, mas eu já tenho o áudio pronto. Eu já Você põe lá o Zona de Binóculo, o spoiler de binóculo. Mas hoje se você vai colocar agora o Zona de Binóculo, eu vou falar aqui na Zona spoiler de binóculo! Gente, é spoiler, mas é pequeno dessa vez. Eu vou dar um spoiler só do primeiro episódio. Então, o que acontece? A irmã dele, Viking, ela tá pra sofrer um estupro. Um vikingzinho um pouco mais velho do que eles tenta pegar ela pra abusar ela que eles estavam brigando, tal, tipo, tinha aquela coisa do bullying, etc. Aí esse menininho pega a irmãzinha emprestada dele, Viking, e tenta, tipo assim, chega pra ela, põe ela na árvore, põe os meninos pra poder segurar ela, ele vai lá e corta a roupa dela e vê a nudez dela da parte de cima. Entendi. Isso mostra na série? Mostra na série, só que a menina de costa. A menina de costa, não vai mostrar os peitinhos, né, velho? Tá. Mas o que eu tô te falando, então, tipo assim, acaba como você tá lendo, você... por incrível que pareça, velho, quando você tá vendo a série, você tem uma sensação. Quando você tá lendo, a sensação é muito outra. mais profunda. Claro. E você não tá enxergando, cara. Olha que doideira. É muito Mas doido o livro tem a capacidade de fazer você imaginar muito mais do que assistir na série, né? Porque você cria na sua cabeça e entende... Quando é bem escrito, você consegue entender muito bem. Exato. Então, o que acontece? Nessa parte, aí eu vou estar continuando o spoiler de binóculo aqui, que é o seguinte. No livro, pra série, tem uma modificação que me pegou muito de surpresa, que não precisava. Quando ele faz isso, ele ganha o primeiro bracelete viking. Que o Ragnar, que é o pai dele, dá pra ele e fala, cara, você fez uma coisa pra mim... que você merece o seu primeiro bracelete viking. É um bracelete pros vikings. Quando você faz uma coisa muito importante, o seu senhor te dá um bracelete. E ele ganha isso quando ele é criança. E ele carrega aquilo como se fosse um triunfo maior de todos. E na série, ele ganha um pingente, um martelo de Thor, né? Que é o símbolo viking pagão, etc. No livro, o mais interessante é porque ele guarda o pingente de Thor que ele consegue numa porrada com uma outra criança, Viking, quando ele é criança. Todo surrado, de madeira, fudidaço, e ele carrega até o final da vida dele. Então, tipo assim, é muito legal a parte como é que o livro trata isso, e o safado da série, eles cortaram essa parte, velho. E deixa eu te perguntar, nessa série vai ter a famosa parede de escudo que o Bernard sempre descreve? Já teve no primeiro episódio, velho. E foi boa a cena? Cara, legal, velho. Só que umas paredes... Só que, tipo assim, não dá pra poder botar muito ainda pra sentir, porque é uma parede de escudo só de encontro e com pouca gente, que foi na luta do pai dele. Então, o que acontece? É uma parede de escudo muito simples frente às outras que virão. Mas dá pra sentir que vai ter, cara. E eles estão fazendo uma boa pedida, uma boa sacada. Parece que vai ser legal. Entendi. A série promete, né? Tá aí dando... bastante burburiço na internet. Eu acho que ela tem tudo pra se tornar grande. Não precisamos ficar comparando com Game of Thrones, mas vão acabar comparando. Todo mundo vai comparar, é inevitável. Só que eu já tô comparando os livros contra livro.
Pra mim, né, as crônicas saxônicas dão de 1000 a 0, só que tipo, a história é totalmente diferente, toda outra pegada, outra pedida, embora os jogos sejam medievais. Ô Marcelo, só uma pergunta. Já tem todos os episódios ou tá sendo Tá no segundo produzido ainda? episódio. Tá no segundo, cara. Ô Felipe, fazer uma pergunta pra você. Qual que você prefere, Game of Thrones ou os livros do Bernard Cornwell? Cara, Flash é bom, pode Tô ver, pode brincando, ver. cara. Tô eu brincando. acho que eu prefiro assistir 007, cara. Toma vergonha nessa cara. e vai Não, assistir mas Game eu of vou, Thrones, eu vou cara. ver se eu começo a assistir essa aí e pegar o Game of Thrones na sequência aí. Agora eu voltei a assistir Flash, que tá passando na Netflix agora, né? É isso Olha- mesmo, Netflix. Mas tudo bem. Eu tô igual o Sheldon, não sei se eu assisto Flash. Porque se eu começar a assistir, tem que ir até o final, mesmo se ficar ruim, entendeu? Eu comecei a assistir, cara, aí eu parei porque eu tinha perdido meu notebook, né? E na época eu conseguia fazer pirataria, coisa que eu não faço mais. Porque hoje eu tenho Netflix, entendeu? Aí eu esperei sair na Netflix, aí agora eu voltei a assistir essa semana. Muito bem. Então, Marcelo, se você tivesse que recomendar uma pessoa, você, Samuel, também, pra começar a ler, vamos supor, eu vou lá pegar pra ler esse livro hoje. Pra empolgar, Qualquer pessoa que tem que começar a ler pra... Não é assim, pra entender melhor a história e pra gostar da série. Não, pra você empolgar com Bernard Cornwell, já vou falar pra você não pegar os Crônicas Saxônicas. Mas eu é acho os mais famosos, não? Não sei, cara. Eu acho Ou que é o o mais de famoso Arthur? é as Crônicas de Arthur. Já é mais Cara, famoso. Pra mim é o melhor, é o Crônica, principalmente pra começar. Exatamente. Crônicas de Arthur. Qual de Arthur? Eu falaria o seguinte, pra você começar e entrar no mundo de Bernard Cornwell, começa lendo O Rei do Inverno, que é o primeiro livro das Crônicas de Arthur. Entendi. É porque como ele trata mais, não a mitologia, né? Ele tenta dar ele pesquisa e fala uma coisa mais real. Seria mais interessante esse livro para introduzir no universo que ele escreve, né? Isso. O legal é que ele reconta a história do Rei Arthur, que todo mundo já conhece, como se tivesse acontecido na Inglaterra. Então você fica sempre vendo o embate, né, entre aquela fantasia, como que poderia ter sido. E é muito legal você ver o desenvolvimento do cara principal do Derfel, cara. É fenomenal. E eu vou falar outra, perguntando até pro Samuel. Samuel, em algum momento, o Bernard Cornwell, ele usa magia? Ele usa alguma coisa sobrenatural? Então, é difícil você saber. Porque até nisso, como você vê a história toda... Pelos olhos... Pelos olhos de um cara que é crédulo, mas com a sua cabeça... incrédula, você sempre fica na dúvida. Pô, cara. Que incredulidade sua. Não, o cara... Ele usa um artifício... Não, é porque ele usa um artifício muito maluco, que é o seguinte, você não vai ver bola de fogo saindo, você não vai ver o cara fazendo uma poção mágica, você não vai ver nada eu entendi. disso. Ele o trata da seguinte maneira, por exemplo, o cara que não sabe o que é uma flecha de fogo, pra ele aquilo é uma magia. Pode né? ser uma magia. Ou então às vezes... Não é bem assim. É tipo assim, tem os druidas, né? Os druidas são grandes líderes religiosos. Tem uma maldição que ninguém pode matar um druida, senão o cara é amaldiçoado. Entendi. Aí, ele fala, no começo da batalha tá lá o druida de um exército, o druida do outro. Aí passa um corvo voando em cima do campo de batalha e vai pro lado do outro exército. Uhum. Aí é Aí um o sinal druida de um agouro, exército... o druida do exército fala assim, isso é um sinal de mau agouro pro exército dele, nós vamos ganhar. E o druida do outro lado fala assim... Que é sinal de sorte. Ele veio pro nosso lado, é sorte, nós vamos ganhar. Então fica sempre essa jogada. Entendi. Então o que acontece? Quem tá ouvindo a história de um lado, ela acredita que existe magia por trás daquilo. Quem tá do outro, acredita também na outra magia. É uma loucura. E isso ele trata também nas Crônicas Saxônicas da mesma forma que ele trata no Rei Arthur. Aí eu te pergunto, na hora do Rei Arthur tem momentos que, pelo menos pela visão do Derfel, né, sem você ver o que a outra personagem fez, você fala, não tem jeito, alguma macumba essa mulher fez e deu certo. Exato. No lado das Crônicas Saxônicas também? Acontece, só que é o seguinte, como eu sou uma pessoa muito incrédula desses negócios, eu não acredito em nada, quando eu tô lendo, velho, é simplesmente aquela parte assim, tipo, o cara deu sorte ou deu muito azar. Porque, por exemplo, essa parte, tipo, ele pediu pra alguém morrer e a pessoa acabou morrendo porque ela passou debaixo de um túnel
e ela precisava de trocar tipo assim, ela passou debaixo do túnel porque ela precisava de que um filho ficasse bom, amigo dela, e matasse algum outro do mundo. Aí, tipo, acaba que morre o filho do outro cara que era chegado dela também, só que pra poder salvar o outro. Eu não entendi o que ele falou. Então, tipo assim, é umas macumbas que eles fazem, igual você tá usando a palavra macumba, uma palavra boa. Mas, tipo assim, só que eu, como sou uma pessoa que enxergo... Mas macumba faz parte do folclore brasileiro. Não, né? então... E é o Independente mesmo... de qualquer coisa. É como se fosse falasse de bruxaria, né? Na Inglaterra. Na Inglaterra. Não, isso eu tô falando. É tipo assim, é uma bruxaria que é feita e que nada mais é do que o seguinte. O cara que tava... O menininho que tava doente ficou bom. E um outro que tava bom morreu. Então, e na cabeça do pessoal, ela falou que precisava de algum menino morrer na face da Terra pro outro ficar bom. E isso acaba acontecendo em simular, tipo assim, quase junto. É aquela coisa do tipo, a grande parte dos curandeiros ganharam fama de curandeiro porque curavam a pessoa do veneno de cobra, sendo que grande parte das cobras não são venenosas, né? Exato. E as pessoas acreditavam que ele salvava, né? Porque, tipo assim, chegava lá 10 pessoas mordidas de cobra. Uma tinha veneno, ela curava 9, uma morria, o que morreu não foi dessa vez que eu consegui, porque mas eu salvei 9. Na verdade, falava, a alma dele era fraca, por isso que ele Exato, aí a culpa era disso. Então, tipo assim, trata muito dessa forma a visão, como eu sou um cara que eu tô falando que eu não acredito muito nessas loucuras, então eu vejo como uma coisa muito racional, e se você tentar ler com a visão racional, você em momento algum vai ver magia. Agora, se você lê de outra forma, tipo, eu acredito muito na parte de Deus, das religiões e tal, você vai ver o outro lado da moeda. Entendi. Então, muito bem, senhores. Falamos aí um pouquinho de Bernard Cornwell para vocês e suas obras, né? Acho que falamos mais das obras do que outra coisa. Contamos com as magníficas palavras do nosso amigo Marcelo e também do Samuel. Dois apaixonados, como puderam ver aí pela eu não consegui série. parar de falar porque eu gosto pra caralho mesmo. Mas é isso aí, pode... Você não conseguiu parar de falar que você só não fala menos que eu, mas tudo bem. O Felipe, eu vou deixar pra você falar aquela palavra que nunca pode faltar no nosso podcast. Não, era Pokémon, mas tudo bem. Eu acho que a gente devia comparar o Rei Arthur como se fosse o Ash. Dessa vez foi o Pablo. Tchau, gente, depois dessa. Não, pelo amor de Deus. Velho, é sempre o Marcelo que puxa. Foi o Pablo, velho, foi o Pablo. O Marcelo que falou dessa vez do Ash aí. Não, velho, você que puxou o Pokémon aí. Oi, gente, então, fica assim, vamos deixar combinados aí com vocês, ouvintes. Entrem no nosso site, não tô sentindo que as pessoas estão empolgadas em curtir as nossas notícias, comentar no Facebook. Eu quero ver comentários no Facebook. Se você não comentar no Facebook, não vou ler o seu e-mail ou a sua mensagem no próximo cast. Tô brincando, mas eu quero que você poste lá no Facebook, porque também faz parte do nosso meio sociais. No Twitter também, se você tiver Twitter, vai lá. Compartilha a gente igual o nas Guilherme suas redes lá. sociais aí. O Guilherme tá sempre comentando lá no Facebook, no Twitter, no YouTube. Tem um vídeo muito bom, sensacional do Felipe lá no YouTube para vocês curtirem. Quero que vocês também compartilhem o podcast com as pessoas. Faz o seguinte, se você acha que a pessoa não vai gostar do podcast, passa para ela um episódio que você acha que se identifica mais. Ou então indique aí, cara, para pessoas que não sabem o que é podcast. Aproveita que nessa data de hoje que estamos gravando é dia do podcast e passe para o máximo de pessoas que você conseguir. E deixe lá o recado falando para quantas pessoas você também passou para poder escutar, ok? Então, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui novamente, Marcelo, Felipe, Samuel e 1, 2, 3. Tchau! O destino é inexorável.